Então, apostila 2, aula 4. Então, a partir de agora, eu vou falar de todos os fundamentos teóricos que vão estar aí de pano de fundo em relação a todas as técnicas do módulo seguinte. O primeiro aporte teórico vai ser relacionado à teoria dos 5 elementos. Então, quando eu falar de 5 elementos, eu vou estar sempre falando em relação a um processo, a uma dinâmica, que ela não é estática. Eu estou falando de uma transmutação, eu estou falando de um movimento, e o que vai estar, o que vai sendo considerado aí é a teoria que vem da China, né, dos antigos chineses, e eles dividiam todos os objetos e fenômenos do universo entre 5 elementos. E ao estudar e interpretar as relações entre os elementos, conseguiram deduzir alguns mecanismos básicos e abrangentes que permitem compreender o corpo humano, o da natureza e até prever acontecimentos. Então, essa teoria dos 5 elementos, ela pode ser aplicada a qualquer campo das atividades humanas. Então, vai mesmo desde das questões dos microsistemas até o macrosistemas, e todos têm que estar aí em sincronicidade, como nós já sabemos como funciona, que é exatamente como material que vai desde o cosmos até as nossas questões atômicas, né, dentro do nosso núcleo, mesmo no corpo. Então, através da teoria dos 5 elementos, os chineses, que foram os maiores inventores da história, também estabeleceram as relações entre o homem e o ambiente, a influência das emoções sobre o corpo, a aplicação das cores, a importância dos princípios ativos, que são os sabores, a utilização das plantas e até o circuito básico da eletrônica e dos programas de computador. Então, nós vamos ter profissionais aqui no Ocidente que trabalham na sua totalidade. O que significa isso? Dentro dessa filosofia, nós vamos ter profissionais que não aceitam, por exemplo, que trabalham, né, dentro dos aportes do Oriente, mas simplesmente ignoram, né, a dinâmica dos 5 elementos, do yin e yang, que está atrelado, nós vamos aprender adiante, e tudo mais. Então, nós vamos aprender aqui o que é equivalente às técnicas que nós vamos estar aprendendo no outro módulo. Então, olha só, na época de Hipócrates estava vigente a divisão de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. O metal dos chineses corresponde ao elemento ar dos gregos. Olha só, o 5º elemento, a madeira, é conhecido apenas dos chineses e de certas civilizações cujas as origens se perderam nos tempos pré-históricos. O nome do 5º elemento contém em si mesmo o muito discutido e impalpável elemento da vida. Os primeiros 4 elementos se relacionam com substâncias físicas, inanimadas e perceptíveis aos nossos sentidos, nossos 5 sentidos. O 5º elemento, que é a madeira, está ligado à vida, ao nascer, crescer e desenvolver. A planta madeira possui vida, tem ânimo. Quando eu falar ânimo, vem de alma, o que vai animar a vida. Então, é uma substância ali que tem um processo vibracional, que tem uma frequência, que eu vou estar dizendo que ela é dada a nós, seres humanos, para poder ter ânimo para a vida. E olha que interessante, aí já puxando alguns conhecimentos paralelos. Tanto aqui no Ocidente, tanto nos Estados Unidos, quando nós falamos de um órgão que tem esse componente de elemento da vida, nós falamos do fígado. E
Para os chineses, a madeira, o órgão, né, porque nós vamos estudar agora o órgão e as vísceras relacionados a esse elemento, então no caso do elemento é o fígado. E já nos Estados Unidos tem a tradução, né, que considera o fígado, essa indústria química, e que é mesmo, e que corresponde, né, por todo o metabolismo e que torna, lógico, a nossa vida possível. E na Alemanha também, a tradução vem também de vida, de nascer. Então, a necessidade foi essa, de perceber na natureza um elemento que ele por si só fosse a simbologia, o processo, a forma que ele está nessa dinâmica macro, cósmica, em relação ao que dá ânimo para a vida humana. E a madeira, portanto, foi esse elemento que teve todas as características para estar sendo o primeiro desse ciclo. Deve considerar que o quinto elemento foi adicionado aos outros 4 na tentativa de explicar o fenômeno da vida. Os chineses, ao colocar a madeira na posição de primeiro elemento, estão considerando a vida como o mais primordial em torno do qual se movimentam os demais elementos. Então, esse processo desse tipo de mandala, né, do elemento, dos 5 elementos, nós vamos iniciar sempre pela madeira. E os chineses, ao usar os termos madeira, fogo, terra, metal e água, não fazem um sentido físico, real e restrito dessas palavras, porém, como sendo um arquétipo, que é uma ideia, no mesmo sentido usado pelo psicólogo Jung, que estudou profundamente a filosofia chinesa. Então é um erro grotesco, inclusive, achar ou se direcionar ou já ter uma crença pré-estabelecida, um condicionamento de quando eu estou falando de madeira, é a madeira que eu conheço no dicionário, que eu visualizo de uma forma restrita. Então, quando eu falar, é a mesma coisa, se eu falar a palavra casa, ok, nós sabemos o que é uma casa, tem uma definição, para que serve. Essa casa, ela pode ser uma mansão, ela pode ser um barraco, ela pode ser uma forma subjetiva de um indivíduo falar que ele é o seu templo, ele é a sua casa, e ele se centra nisso. Então nós vamos ter todo esse contexto emocional, mental, espiritual relacionado ao elemento madeira, ao fogo, à terra e o metal e a água, né? Então, nesse sentido, nós vamos estar aí no primeiro conhecimento que cada elemento tem correspondente no órgão, quer dizer, no corpo físico, um órgão e uma víscera. Então, para cada elemento foram atribuídos um órgão e uma víscera. No caso do fígado, é a vesícula biliar, que tem fígado e vesícula está ligado ao elemento madeira. Coração e intestino delgado é o fogo. Baço e estômago é a terra. Pulmão e intestino grosso é metal. Rim e bexiga é água. Alguns estudiosos consideram o ciclo dos 5 elementos como uma circulação de energia num nível mais profundo do corpo, correspondendo entre uma correspondência, né, um conversar profundo de energia entre os órgãos e vísceras, e que existe uma grande circulação entre 12 meridianos, que ocorre num nível mais superficial. Então, como leis imutáveis, nós temos aí, a madeira simboliza o começo do ciclo natural, está associada à energia expansiva. O fogo é o auge do ciclo, terra representa uma pausa, quando a energia está em processo de transformação. Metal é o crepúsculo do ciclo, a água representa o momento em que a energia está no seu mínimo, preparando o início de um novo ciclo. Eu vou apresentar para vocês aí uma tabela que tem também lá na apostila. Então, na parte superior, nós temos os 5 elementos. Nós vamos ter aí a madeira como órgão fígado, vamos ter a víscera, a vesícula, o sentido, a visão, o tecido, o músculo,
sentimento, reatividade, expressão, grito, secreção, lágrima, sabor, azedo, odor, rançoso, cor, verde, clima, vento, a estação primavera, a direção leste e carne, frango. Então, somente por esses dados, né, as características do elemento madeira, eu posso não só fazer a anamnese do meu cliente, mensurar os campos relacionados para ver se a madeira está aí de alguma forma hiperativa, se eu vou precisar tonificar, se eu vou precisar sedar através das técnicas do segundo módulo. Então, olha que interessante. O fígado, como nós já falamos, tem a característica de ser, né, a indústria do metabolismo do nosso organismo. Para os chineses, inclusive, é aonde reside a alma de ânimo, porque sem isso nós não teríamos como viver. Então, portanto, se nós pensarmos no sentido, que é a visão, muitos de nós já escutamos, ele está cego de raiva. Quando eu falo que eu posso ter um comprometimento na visão, pode estar, e normalmente está, atrelado a essa desordem nesse ciclo imutável. Quando eu falo que o meu sentimento, né, do elemento madeira está ligado à reatividade, significa que a pessoa é reativa e que o sentimento dela, a emoção, é a raiva. Então, tudo começa a ficar interligado dentro do conceito oriental chinês, o próprio saber aqui do Ocidente, acerca de várias teorias, e nesse sentido, eu a partir desse quadro, por exemplo, quando eu sei que a madeira, que eu já fiz, já mensurei, eu já usei técnicas para avaliar esse comprometimento, essa desordem vibracional energética. Eu tenho a cor verde para equilíbrio. Aí nós entramos já com o quê? Com a cromoterapia, o uso de cristais da cor de quartzo verde ou outro tipo de pedra. Eu posso ter aí aplicação, já que eu sei que esses elementos estão aí de pano de fundo nas questões energéticas profundas dos órgãos e vísceras, mas que eu tenho no primeiro plano ali, mais no superficial, eu tenho centros energéticos, eu posso estar aplicando as técnicas diretamente nos pontos reflexos, mão, pé, orelha, quando se tem a técnica, e relacionado no próprio centro energético relacionado. Portanto, no caso do tecido ser músculo, entra aí a massoterapia. Eu posso estar equilibrando esse meu cliente que está nessa desordem desse elemento vital, elemento da vida, possivelmente com alguns quadros aí psíquicos comprometidos também. Então, basicamente, problemas existenciais, por exemplo. Eu posso ter aí a massoterapia, pedras quentes e frias, pontos marmas, que nós vamos estudar também. Então eu posso aplicar somente nessa visão, que parece ser uma visão chapada acerca da madeira, eu posso desmembrar, não só desmembrar, eu posso ampliar a minha percepção e agregar todos os outros, linkar a todos os outros saberes, técnicas que têm a ver com essa desordem. Então eu sei aí a parte alimentar, eu sei a estação, o que significa, né, a estação primavera dentro do ciclo, a madeira, né, que é o começo, está associado a uma energia expansiva. Então eu posso aí imprimir técnicas relacionadas à expansão, tanto muscular quanto mental. Possivelmente temos aí talvez uma pessoa muito mais com engessamento psíquico. Eu posso utilizar o saber dos doshas relacionados aos sabores, que nós vamos ver também isso adiante. Então, eu posso, por exemplo, ter aí, por estar hipoativo ou em desequilíbrio, eu posso ter um conteúdo da raiva contida, comprometendo vários outros sistemas do organismo. Eu posso ter aí um grito, né, preso de alguma forma,
e ter terapêuticas de relaxamento, de visualização criativa, né, ou respiração orientada, tudo isso nós vamos ver no curso, e eu posso, a partir de uma avaliação, poder acertar qual seria o meu projeto terapêutico com aquele cliente e qual seria o protocolo de atendimento, quantas sessões e assim por diante. E assim aplica-se ao fogo, à terra, ao metal e à água. E fazendo um paralelo bacana para como o caso estou cego, de raiva, que tem a ver com fígado e tem a ver com o elemento madeira, se nós passarmos por elemento água, que está ligado ao órgão rim, à víscera, bexiga, olha só o sentido, é audição. Então, um quadro que tem um componente, um marcador emocional fortíssimo é a labirintite. E o que nós temos no canal do labirinto? Água. É um fluido, é um líquido aonde a pessoa permanece equilibrada, né? Ela tem o equilíbrio corporal. Se ela tem um comprometimento no rim, na bexiga, se ela tem um excesso muito grande de medo através de alguma doença, alguma coisa assim, ela vai produzir nas suprarrenais muito cortisol, adrenalina, né? E, portanto, ela vai estar comprometendo todos os fluidos, vamos dizer assim, principalmente o da audição, que está ligado diretamente ao elemento água. Então, nós temos o sentimento aí que é o medo, o tecido é o osso. Aí nós vamos ver como nós temos também doenças relacionadas a esse desequilíbrio. Nós temos a expressão do suspiro, quando essa pessoa está em desequilíbrio, aquela pessoa que vai contando alguma coisa ou não, ela está calada, que tem um marcador aí relacionado também aos quadros de depressão, não a profunda, mas a reativa. Eu tenho a secreção, a urina, então vamos supor que nós temos uma das queixas físicas normais, aonde nós sabemos que o nosso cliente, ele bebe pouca água, ele urina pouco, e ele tem muito medo, e ele tem alguns momentos de tontura. Então, através dos sintomas, eu posso traçar o meu quadro. Aí, novamente, eu tenho um sabor salgado. Nós sabemos, olha a correlação, nós sabemos quem tem crises de labirintite deve suspender, né, qualquer uso de chocolate, doces muito fortes, basicamente qualquer produto com cafeína, né, que vai estar afetando aí esse sistema todo. Então, aí eu vou ter todos os elementos relacionados. Então, é dessa forma que nós começamos a raciocinar. Eu pego uma trilha associativa de sintomas até a causa pelo qual meu cliente está em disfunção, está em desordem, está acometido por uma doença física, mental, emocional, e assim que eu faço o começo de uma anamnese, onde, aliás, eu faço a anamnese, vou mensurar, e quando eu vou me debruçar em cima do caso do cliente, eu vou estar considerando todo o aporte desse curso, de outros que vocês vão fazer ou já fizeram, e assim eu posso olhar de uma forma não somente complementar, porque eu vou estar complementando ali a qualidade de vida, a possibilidade do retorno à homeostase, à autocura, como eu vou ter uma visão verdadeiramente integrativa. Então, alguns sintomas relacionados aos órgãos que estão relacionados aos elementos, né? Então, o coração eu posso encontrar pacientes com palpitações, eu posso ter alguma patologia cardiovascular, sinais de psiquismo, né? Alguns comprometimentos cognitivos, a própria insônia. No caso de pulmão, eu posso ter a tosse, a dispneia. No pâncreas, eu posso ter alterações de memória, de apetite, a dilatação abdominal, vertigens também, que é diferente da labirintite e tontura. Eu posso ter aí comprometimento em fezes, né, se está, qual é a frequência e também como ela é constituída. Hemorragia no fígado eu posso ter, que é ligado, né, a dor hipocondríaca, alterações de visão, como nós falamos anteriormente, a irritabilidade, né, que é a parte da raiva. Eu posso ter aí comprometimento de músculo, né, com qualquer tensão muscular
ou comprometimento maiores. E no rim eu posso ter a lombalgia, posso ter alterações urinárias, como nós falamos também. Eu posso ter auditivas, como eu falei da labirintite e outros comprometimentos, edemas. Eu posso ter fraquezas nos membros inferiores, esterilidade, impotência, assim por diante.